Vamos começar esta sessão começando por agradecer, em nome do ISEG, a presença dos delegados. Em primeiro lugar, Sr. Sr. Secretário de Estado, adjunto do Orçamento, Cláudia Reis, que se juntem a esta iniciativa, que em boa hora foi lançada e estimulada pelo Institute of Public Policy, o IPP, que, enfim, não é uma instituição do ISEG, mas está bastante próxima da escola. A escola ofereceu-lhe o berço para poder crescer e desenvolver-se, e esperamos que continue a ter muitas iniciativas para, como esta, discutirmos os temas que são importantes para a sociedade civil. Este, particularmente emergente, quente, está associado a um final de um programa de ajustamento e ajuda às famílias portuguesas, mas que tem também agora associado um documento importante que foi recentemente apresentado e que projeta, para além da análise do passado, projeta o futuro. E porque estamos todos muito interessados em discutir o nosso futuro, mais uma vez agradeço a ideia feliz do IPP e na pessoa do professor Paulo Rodrigo Pereira, quero manifestar esse apreço pela sua capacidade de organizar esta sessão. Em segundo lugar, para mais uma vez reiterar o meu agradecimento a todos os participantes na sessão e desejar a todos um excelente trabalho. Eu vou ficar por aqui, a minha contribuição é meramente institucional, passava já a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Antes de avançar para a apresentação do DEL, e porque importa olhar para o futuro tendo em conta os desenvolvimentos recentes em matéria de finanças públicas, é importante, neste contexto, perceber onde estamos em matéria de consolidação das contas públicas. Deste modo, vale a pena recordar os progressos, entretanto, alcançados. O déficit orçamental passou de 9,8% do PIB em 2010 para 4,9% do PIB em 2013, uma redução para metade numa conjuntura económica francamente adversa. Considerando o saldo estrutural, isto é, excluindo os efeitos da conjuntura económica e das medidas temporárias, o ajustamento representa uma melhoria de 5,8 pontos percentuais do PIB, passando de um déficit de 8,6% do PIB em 2010 para 2,8% do PIB em 2013. O saldo primário estrutural passou de um déficit de 5,8% do PIB para um excedente de 1,5% do PIB no mesmo período. Os pagamentos em atraso, uma matéria que com frequência é esquecida, mas que é de extrema importância porque, de facto, é algo que tem vindo a ser reduzido e contribui para isso, quer para o rigor da matéria da qualidade das finanças públicas, na qual a lei dos compromissos e pagamento em atraso tem dado um contributo significativo, quer os programas específicos para pagamentos de atrasados nas áreas da saúde, administração regional, em particular Madeira, e local. Entre 2011 e 2013, os pagamentos em atraso reduziram-se em cerca de 2,8 mil milhões de euros. Apesar das significativas melhorias nos indicadores quantitativos das finanças públicas, a dívida pública em percentagem do PIB manteve uma trajetória crescente, refletindo não apenas os déficits orçamentais e a conjuntura recessiva, como outros efeitos, dos quais se destaca o aumento de depósitos da Administração Central. O Tesouro regressou ao financiamento do mercado, a médio e longo prazos, e as taxas de juros da dívida pública portuguesa atingiram níveis historicamente baixos. O recente leilão da dívida pública há 10 anos, no passado dia 23 de abril, marcou um momento decisivo na estratégia de regresso aos mercados. Em 3 anos de programa de investimento, permitiram de facto registrar progressos muito significativos, não apenas, mas também em matéria de finanças públicas. Contudo, há que consolidar o que já foi conseguido e manter a trajetória de redução do déficit orçamental. A definição da estratégia orçamental para o horizonte de programação requer, em primeiro lugar, a compreensão do quadro em que será desenvolvida. Neste contexto, merece em especial relevância o ponto de partida em matéria de finanças públicas, em particular o ano de 2014, a definição do cenário macroeconómico e os objetivos a alcançar no horizonte de programação, tendo em conta os compromissos a que estamos vinculados. Quanto ao ponto de partida, o objetivo para o déficit orçamental de 2014
mantém-se em 4% do PIB. Os recentes desenvolvimentos, quer em termos de finanças públicas, quer no plano macroeconómico, potenciam a probabilidade de concretização deste objetivo. Os resultados alcançados em 2013, melhores que os inicialmente previstos, associados às melhorias das perspectivas macroeconómicas para 2014, quer em termos de crescimento económico, quer em termos de redução do desemprego, contribuem favoravelmente para isso. Recordo aqui que o Orçamento de 2014 foi elaborado tendo por base um déficit orçamental de 5,9% em 2013. Os recentes dados publicados pelo INE reportaram um déficit orçamental de 4,9% do PIB em 2013, o que traduz uma melhoria de cerca de 1 ponto percentual face ao previsto, considerando o valor relevante para o PAEF, isto é, excluindo a recapitalização do BANIF, obter-se um déficit de 4,5% do PIB. Esta melhoria no resultado alcançado deu-se, por um lado, à maior receita obtida com o regime extraordinário de regularização de dívidas fiscais e contributivas e, por outro, à melhor arrecadação da receita fiscal, bem como à redução observada em várias rubricas da despesa. O déficit orçamental, excluindo o efeito das medidas temporárias, cifrou-se em 5,3% do PIB, isto é, 0,5 pontos percentuais abaixo do inicialmente previsto. Adicionalmente, face aos valores previstos na proposta do Orçamento do Estado para 2014, no orçamento retificativo que tivemos, a reavaliação agora levada a cabo em termos de pressões, cenário macro e medidas, permite aferir que as pressões identificadas correspondem a 2,2% do PIB, as quais refletem um conjunto de efeitos específicos no ano de 2013 que não deverão transitar para o ano de 2014. Novos riscos de execução orçamental identificados na área da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações e o efeito do crédito fiscal extraordinário ao investimento em 2014. Inicialmente, esperava-se que o efeito do crédito fiscal ao investimento ocorresse em 2013, pela informação que temos, tenderá a ocorrer em 2014. Como se trata de um benefício, tenderá a reduzir a receita. Portanto, é aqui identificado como um risco. A melhoria do impacto da recuperação da atividade económica na redução do déficit, ascendendo a 1,3% do PIB, em linha com a revisão em alta do cenário macroeconómico decorrente da contínua e consistente melhoria dos indicadores de conjuntura. Uma ligeira revisão em baixa para 2,1% do PIB, em consequência da reavaliação do impacto esperado de algumas medidas, tendo em conta os resultados conhecidos até ao momento. Por memória, estava previsto para o ano de 2014 que o montante de medidas ascendesse a 2,3%. Neste momento, a informação publicada no DEL aponta para 2,1%. Os fatores que contribuem para essa revisão em baixa são o menor volume de poupanças dos programas de rescisões por mútuo acordo e do sistema de requalificação, menor receita de contribuição da ADSE, SAD e ADN por atraso de entrada em vigor face ao previsto inicialmente e a menor receita de contribuição extraordinária de solidariedade na Caixa Geral de Aposentações. Para 2015, numa primeira fase, foi necessário identificar um conjunto de poupanças no valor de 0,8% do PIB, de modo a assegurar a continuação do processo de ajustamento orçamental através da redução do déficit para 2,5% do PIB. Saliente-se que o valor de medidas de consolidação considerados necessários foi reduzido de 1,2% do PIB a quando da 10ª avaliação do Programa de Ajustamento, para um valor em torno de 1% a quando da discussão da 11ª avaliação, tendo acabado por fixar-se em 0,8% do PIB no final da 11ª avaliação. Esta revisão é justificada pelas melhorias, entretanto, registadas, quer no saldo orçamental de 2013, quer no cenário macroeconómico, cujos recentes desenvolvimentos apontam para perspectivas macroeconómicas melhores do que o inicialmente considerado. As medidas de consolidação para 2015, das quais cerca de 94% são do lado da despesa, distribuem-se por 9 áreas, sendo de referir as medidas de compressão da despesa ao nível setorial, as medidas no setor da saúde e a redução das despesas com o pessoal, maioritariamente por via das aposentações. A identificação destas medidas foi ainda um passo essencial para assegurar a conclusão formal do 11º exame regular. Numa segunda fase, o Governo procedeu à reavaliação da política orçamental de médio prazo, tendo como objetivo a reversão das medidas de caráter transitório relativo a salários e pensões. Este processo passou por avaliar o espaço orçamental disponível para esta reversão, tendo em atenção 2 elementos essenciais. A compensação do impacto orçamental em 2015, de modo a não pôr em causa os objetivos orçamentais,
e a opção por medidas de caráter permanente para assegurar a continuidade do ajustamento orçamental e a sustentabilidade das finanças públicas. Neste sentido, o documento de estratégia orçamental considera a reversão de 20% da taxa de redução remuneratória aplicada aos trabalhadores das administrações públicas e do setor empresarial do Estado e a extinção da contribuição extraordinária de solidariedade, constituída por uma combinação de medidas que, contendo elementos para a sustentabilidade do sistema de pensões públicas, inclui também o contributo dos outros setores da sociedade. A introdução de uma contribuição de sustentabilidade progressiva sobre pensões mensais em pagamento de valor superior a 1.000 euros, um aumento marginal de 0,2 pontos percentuais na contribuição do trabalhador para os sistemas de previdência social e um aumento marginal de 0,25 pontos percentuais na taxa normal do IVA, estabelecendo ainda que esta receita adicional é consignada aos sistemas de pensões. Será ainda discutido com os parceiros sociais a introdução de um fator de equilíbrio que corresponde à taxa de atualização anual para o futuro das pensões em pagamento. Relativamente à continuação do horizonte de planeamento do documento de estratégia orçamental, o ajustamento orçamental para os anos de 2016 a 2018 foi elaborado de acordo com as regras do Tratado Orçamental. Assim, até atingirmos o objetivo de médio prazo para o saldo orçamental, dever-se-á ter um ajustamento anual, medido pela variação do saldo estrutural, de pelo menos 0,5% do PIB. O objetivo de médio prazo é a obtenção de um saldo de um déficit estrutural de 0,5% do PIB. Depois de se atingir este objetivo, o ajustamento orçamental deverá ser tal que, em relação ao rácio da dívida pública no PIB, o valor em excesso relativamente ao valor de referência dos 60% deve ser reduzido a uma taxa média de 1/20 por ano, em média de 3 anos. Assim, para 2015, o déficit é reduzido para 2,5%, confirmando a saída do procedimento de déficit excessivo no qual nos encontramos. O objetivo de médio prazo, déficit estrutural de 0,5% do PIB, é atingido em 2017. Durante os anos de 2014 a 2016, o ajustamento anual do saldo estrutural é de pelo menos 0,5 pontos percentuais do PIB. Para o cumprimento deste objetivo e para o ano de 2016, prevê-se ainda que sejam necessárias medidas adicionais no montante de 0,5 pontos percentuais do PIB. Estas medidas não estão especificadas no DELO, contou-se apenas o montante de medidas necessárias para fazer face aos objetivos que efetivamente são necessários cumprir, tendo em conta as regras a que estamos vinculados. Adicionalmente, o saldo primário deverá registrar excedentes em todo o período 2014-2018, contribuindo em cerca de 88% para a redução do rácio da dívida pública no PIB, o qual, no cenário estimado em 0,95, prevê-se que se reduz a cerca de 13,5 pontos percentuais, atingindo os 116,7% em 2018. O documento de estratégia orçamental que apresentamos traduz esses compromissos, permitindo consolidar os resultados alcançados e apontar a trajetória de sustentabilidade das finanças públicas, vetor essencial para a sustentabilidade do crescimento económico e prosperidade do nosso país. Muito obrigado.